Raciocínios. Eu sou o Marcelo Fernandes, estou aqui para contar um caso interessante para vocês sobre uma pesquisa que eu havia feito, para o maior espetáculo da Terra, um livro que conta a história das excursões e jogos internacionais do Santos, um alemão chamado Roland Endler. O senhor Roland Endler nasceu no dia 18 de junho de 1913, um industrial muito respeitado na região dele. Ele, inclusive, na época que ele era diretor do Bayern, o Bayern Munique, em 1957, disputava a Oberliga, que era uma liga que não era o campeonato alemão. O campeonato alemão existe desde 63, e eles quase desistiram de viajar, para disputar um jogo fora de casa pela Copa da Alemanha. Não tinham dinheiro para o transporte, O Roland Endler pagou, eles quase desistiram desse jogo. O Roland Endler pagou as passagens para o Bayern Munique de trem para poder jogar, E eles chegaram na final e foram campeões, em 57. Ele se torna presidente do Bayern Munique no final dos anos 50. E ele acaba emprestando dinheiro para o Bayern, acaba contratando jogadores novos, Começa a construir as bases do grande Bayern Munique dos anos 70 no final dos anos 50, Então, foi uma política aí de investimento a longo prazo, E o que é interessante é que a história do Roland Endler, ela cruza com o Santos e com o Pelé em um determinado momento da história, no início dos anos 60, durante as excursões do Santos, os dirigentes do Santos acabam conhecendo o Roland Endler. O Roland Endler vai para o Brasil várias vezes, se torna sócio benemérito do Santos, Na estreia do Santos na Libertadores em 1962, ele estava no banco de reserva do time do Santos, em La Paz, na Bolívia, na estreia onde o Santos ganhou o primeiro jogo da participação do Santos na história da Libertadores. O Roland Endler, ele organizou vários amistosos do Santos na Alemanha, inclusive contra o próprio Bayern Munique. E tem um fato curioso que ele após o Brasil se sagrar campeão do mundo de 62 no Chile, ele prometeu que daria 2 Mercedes, Uma Mercedes para o Pelé e uma Mercedes para o Mauro Ramos, que era o capitão da seleção de 62. Então quando o Santos teve a oportunidade de vir até a Alemanha em 63, o Roland Endler levou eles em Stuttgart, na fábrica da Mercedes, e encomenda uma Mercedes para cada um nova, Essas 2 Mercedes, o Pelé e o Mauro só foram receber em 1964. Elas ficaram apreendidas na alfândega em Santos durante um bom tempo e depois e posteriormente foram liberadas, E o Roland Endler, ele sempre foi muito próximo à direção do Santos, aos diretores, à diretoria do Santos dos anos 60, Inclusive o Pelé, quando se casou com a Rose Schoube em 66, ele foi passar férias na Europa de lua de mel com a Rose na casa do Roland Endler em Munique, Então é um personagem aí pouco lembrado, Personagem aí que estava esquecido no tempo. A gente conseguiu aí buscar aí algumas informações aí interessantes sobre ele. Ele era um cara que gostava muito do futebol brasileiro, tentou algumas vezes contratar o Pelé, disse que se o Pelé quisesse jogar no Bayern Munique, ele tinha dinheiro suficiente para tirar o Pelé do Santos, mas o Pelé sempre recusou porque ele estava bem no Santos. Nenhum jogador no mundo ganhava o que o Pelé ganhava, e ao mesmo tempo ele ajudava o Santos com esses amistosos, na Alemanha. Era uma maneira dele também manter o Pelé no Santos, era ajudando o Santos a jogar amistosos na Alemanha. Então é isso aí, pessoal. Hoje vocês ficaram conhecendo um pouco da história desse personagem aí, que era o presidente do Bayern Munique, torcedor do Santos e sócio benemérito do Santos Futebol Clube. Poucos sabiam dessa história aí. Um abraço a todos.